Podemos começar? Aí, Manuca, me dá muito coração. A Nana não almoçou, a Rafa já almoçou. Bom, como prometido, começando pontualmente meio-dia. E bem-vindos. Bem-vindo você que está aqui, que tirou esse tempinho do horário de almoço para estar aqui comigo. Eu vou começar me apresentando, que eu sei que teve gente nova que chegou aqui no meu perfil, tá? E eu quero me apresentar para você primeiro. Hoje o tema da live é esse tema aqui do banner, é o tema que eu deixei fixado aqui embaixo, que são tiques na infância. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Lígia Maciel, deixa eu inverter aqui agora. Aí, melhor assim, né? Então, gente, meu nome é Lígia Maciel, para quem está chegando há pouco tempo aqui no meu perfil. Eu sou mãe da Manu e do Mariano. A Manuela tem 9 anos e o Mariano tem 1 aninho. Ele tem 1 ano e 8, gente. Sapeca, os dois sapeca, tá? E eu escolhi com muito carinho o tema dessa live porque eu venho conversando com várias mães sobre isso, desde o vídeo explicando o que é síndrome de Tourette, que eu gravei em maio. E você não tem ideia do tanto de gente que me procurou para tratar desse tema, sobre tiques na infância. E eu fico muito feliz de poder ajudar. A minha história com os tiques, ela começa um pouquinho lá atrás. Vou começar contando um pouquinho da nossa história. Eu conheci o Francisco, que é meu marido, na faculdade. A gente é colega de faculdade. E ele sempre apresentou tiques desde a infância. Ele diz que nem lembra quando que começaram os tiques. Os tiques começaram quando ele era bem novinho. E ele foi convivendo com isso normalmente. Ele morava numa cidade pequena, então as condições de saúde, os profissionais não tinham essa formação tão específica. E acabou que ele passou a vida inteira sem diagnóstico nenhum. E como os tiques dele são leves, a moderados, né, levinhos, não foi nada que atrapalhou a vida dele, né? E ele foi seguindo a vida normalmente. Depois que a gente casou, com 4 anos de casado, a gente bateu aquele bichinho do filho. Vamos ter filho. E eu fiz a cabeça dele. Falei, não, mas vamos ter filho, vamos ter filho. E ele falou, tá, beleza, vamos. A gente achou assim, vai demorar para engravidar. E, gente, a Manu veio no mês seguinte. Logo que a gente começou a tentar, a Manu, ó, pá, já entrou no forninho. Né, Manu? A Manu tá assistindo, gente, a live. Olha ela, toda participativa. E na época que a Manu nasceu, eu era toda cheia de regrinhas, gente. Eu era uma mãe, sabe aquela mãe que adora seguir as dicas dos livros? Então, assim, a pessoa me indicava livro, eu devorava e copiava igualzinho. Eu era uma mãe de copiar o livro. Para vocês terem ideia, tudo tinha um horário lá em casa, quando tinha hora para mamar, tinha hora para brincar, tinha hora para dormir. Gente, era tudo muito fechado numa caixinha, sabe? Era assim que eu era no começo. E com o passar do tempo, eu fiz alguma coisa errada aqui, gente. Aí... Oi, gente, quem tá entrando aí, só lembrando que o tema é esse aí de baixo. Se você quiser deixar uma pergunta, só tocar aqui nesse ícone da interrogação. Tô contando aqui um pouco da nossa história. Então, quando a Manu era bebezinho, eu era muito cheia de regrinha, gente. Muita regra. E eu acredito que isso era por causa da depressão pós-parto que eu tive logo que eu tive a Manu. Eu passei muito tempo em depressão pós-parto. Me isolei dos amigos, me isolei da família. Praticamente a única pessoa que me visitava era a minha irmã, a Nana, que está aqui comigo. Mãe de primeira viagem, né, Rafa? É assim mesmo. E para tentar matar a saudade, eu fiz o blog da Manu, onde eu contava as peripécias, né? Que a gente morava numa cidade do interior e a minha família morava na capital. Para quem não sabe, eu sou cuiabana, sou de Mato Grosso. E prestando concurso, a gente acabou indo morar em várias cidades ao longo da vida. E essas mudanças nos levaram para várias cidades. A Manu morou em, acho que são 10 mudanças até hoje na vida dela. E chegou um momento que a gente conseguiu voltar para Cuiabá, voltar a morar na nossa cidade. E aí foi só alegria, né, gente? Família, amigos, a gente voltou àquela vida tranquila de antes. E aí, o que deu vontade? Do segundo filho, né? Então, depois de todos esses anos, a Manu já tinha 6 anos, eu engravidei do segundo filho, que foi o Mariano, que nasceu em 2018. Deu uma diferença boa de idade, porque a gente mudava muito de cidade. Eu nunca sentia que eu estava pronta para o segundo filho. Então, quando a gente voltou para a nossa cidade natal, para a minha cidade natal, eu falei, pronto, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, tá na hora de ter o segundo filho, vamos que vamos.
E nós recebemos o Mariano, mas nós não só recebemos o Mariano, nós recebemos um combo, porque junto com a chegada do Mariano, chegou na nossa vida também a síndrome de Tourette. Logo que o Mariano fez 20 dias, essa história eu vou contar ela um pouquinho mais de detalhes aqui, né? Quando o Nando tinha 20 dias, a Manu tinha uma apresentação de balé. O Nando era recém-nascido, gente. E foi num teatro lá em Cuiabá, sabe? Aquele teatro cheio de gente, 500 pessoas. E aí ela começou a... Eu achei que ela estava nervosa e no dia da apresentação ela começou a fazer tiques quando ela estava no palco, gente. Eu tenho gravado o momento em que começaram os tiques na Manu. Olha que louco. Vocês querem ver? Põe aí pra mim um joinha se vocês querem ver. Eu preparei aqui um conteúdo para mostrar para vocês. Nossa, Manu sabe essa história, ela fica fazendo de surpresa, né? Vocês estão curiosos para ver o vídeo da Manu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a Valéria já mandou um joinha. Vocês observem aí uma bailarina diferente. Tem uma bailarina que olha para cima muitas vezes, ó. Essa bailarininha aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar. Tá vendo que ela agachou? Essa é a Manu, ó. Aqui é a Manu. Todo mundo tá fazendo uma coreografia, mas tem uma bailarina criativa aí no meio. Que, ó, olha para cima o tempo todo. Tá vendo o movimento? Eu vou deixar o vídeo rolando aqui em cima. A Manu, gente, é fofa demais, né, Rafa? Ela é um amor. Gente, foi nesse dia que mudou o meu mundo. No dia desse vídeo, eu me lembro muito bem. Eu tinha deixado o Mariano no colo do meu marido, ele estava atrás do teatro, por causa do som, o Mariano estava dormindo e o barulho da música era muito alto. Então, eu não conseguia que ele permanecesse dormindo. Então, eu falei, amor, segura ele aí que eu vou assistir a Manu e vou gravar. Quando eu estava gravando, gente, eu confesso que eu perdi o chão. Eu não consegui filmar todo, pra vocês terem ideia, eu só tenho basicamente esse vídeo, que dura tipo uns 30 segundos. A apresentação inteira, eu não sabia se eu olhava para a câmera, se eu olhava para ela, o meu coração acelerado, e eu falando, o que está acontecendo? E eu pensei assim, gente, deve ser por causa do nervoso, né? Deve ser nervoso, porque o teatro, né? Muita gente, muitas pessoas no teatro, e eu pensei assim, não, vai ver que ela ficou intimidada, né? Poxa, um teatro, 500 pessoas. Não comentei nada com ninguém, nem mesmo com o meu marido, não comentei com ninguém. A gente voltou para casa, dormimos, lanchamos, dormimos, tudo normal. No dia seguinte e nos dias que se sucederam, os tiques, em vez de diminuírem, aumentaram. De repente, a Manu, que não fazia nenhum tique, estava fazendo tique o tempo inteiro. E eu comecei a procurar informação. Eu comentava com meu marido, falava assim, amor, você tá vendo que a Manu tá fazendo tique? Só que como isso batia muito forte no coração dele, ele falava assim, ai não, Lígia, não quero falar desse assunto. Não, muda de assunto, não quero falar disso. E eu falei assim, gente, não vou falar, eu vou falar com quem? Não tem condição eu ficar sem pesquisar, sem saber. Então eu respeitei o espaço dele, falei, não, tudo bem, eu sei que isso é um tema muito difícil para ele, mas eu vou pesquisar, eu vou procurar. Aí sabe o que eu fiz? Numa das noites que eu estava amamentando na rede, lá em casa, o Francisco estava colocando a Manu para dormir e eu aproveitei para fazer uma pesquisa. Eu coloquei assim no Google, gente, sério. Eu fui lá no Google e digitei na barra assim, tiques com a chegada do irmão. Foi exatamente o que eu fiz. E quando veio os resultados, gente, era tanto termo médico, era tanta coisa que eu não conseguia compreender, era tudo muito duro, era tudo muito rígido. E aquilo foi muito difícil para mim, porque quando eu li sobre a síndrome de Tourette, na hora eu comecei a identificar os sintomas do Francisco. Então o que eu fiz? Eu printei a tela e mandei no celular dele, nessa mesma noite. Ai, tem alguém mamando e assistindo a live, que legal. E eu mandei para o Francisco assim, amor, olha os sintomas dessa síndrome, dá uma só olhada. E o Francisco olhou, na hora que ele olhou, ele respondeu para mim na hora, falando assim, Lígia, parece muito com o que eu tenho, olha isso, olha isso. E eu falei, gente, que sensacional, né? Ele mesmo reconheceu, mas ele não queria tocar no assunto.
E aí eu comecei a pesquisar, pesquisei vários sites, pesquisei no YouTube. A minha mãe me trouxe um artigo, eu comecei a ler livros, gente, mas é tudo tão denso. E eu senti muita falta de ter um material assim, mais humano, sabe? Saber histórias de pessoas que tinham passado por isso, como que elas tinham feito para se encontrar nessa nova realidade. E, cara, a solidão bateu muito duro. Eu me lembro de ter ligado para uma amiga que é psiquiatra infantil. Olha que sorte, né? Eu tenho uma amiga psiquiatra infantil, mora em Santa Catarina. Eu mandei áudio para ela e falei: amiga, tá acontecendo isso, isso e isso. Mandei esse vídeo que você tá olhando aqui, eu mandei para ela. Ela olhou e falou para mim assim: ah, Lígia, é muito difícil falar alguma coisa só olhando um vídeo. Vai observando, vai vendo, vai aguardando, tenta fazer isso. Ela foi me dando algumas dicas, né? Mas, gente, eu confesso que eu chorei muito, mas muito, muito mesmo. Eu mandava áudios para ela soluçando, gente, soluçando, porque era muito difícil. E nesse ponto, o meu marido ter os tiques também não me ajudou rigorosamente em nada. Falar bem a verdade para você, nada. Naquele primeiro momento, que é o momento do choque, o momento que você percebe os sintomas acontecendo, você se sente sozinha. E isso é muito difícil, muito, muito difícil. Eu sei como é difícil, porque eu senti isso assim na pele. E o que eu quero dizer para você é que você não está sozinha, olha, você já me achou. Então nós já estamos juntas. E é muito importante você dividir esse momento com alguém, e com alguém que já tenha passado por isso, porque você é o principal apoio para o seu filho passar por esse momento. Tá? Então tenha sempre isso. Todas as coisas que existem, a medicina, nada comparado com o papel que você pode ter na condução desse momento para o seu filho. Gente, minha mãe entrou. Mãe, te amo. Aproveitando aqui para matar a saudade da Mames. Te amo, mãe. E, bom, gente, eu vou dando sequência aqui agora. Agora eu vou falar uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Um pouquinho mais pesado, né? Um pouquinho mais de dados práticos, porque eu quero que você não só ouça uma experiência, eu quero que você também saia com mais informações. Tem muita gente aqui que acabou de descobrir, que acabou de perceber os tiques agora na quarentena, né? Então, essas pessoas talvez precisem de uma informação mais ampla, né? Mais técnica. Lembrando aqui, gente, que eu sou formada em Direito, tá? Eu não sou médica. É importante eu dizer isso, tá? Que o profissional médico, ele é crucial nesse momento, assim como psicólogo, assim como terapeuta ocupacional. E eu estou dividindo aqui com vocês a minha experiência de mãe, tá bom? Mas de tudo que eu pesquisei naquela época que eu estava ali, olha, fechada naquela solidão materna, chegou até mim um livro. Minha mãe, inclusive, que trouxe uma revista, que me indicou uma profissional. E o livro, gente, deixa eu pegar a capa dele aqui para mostrar para vocês. O livro é esse aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês printarem, tá? Se vocês não conhecem esse livro, é um livro da psiquiatra Ana Gabriela Raoni. Ela é referência no assunto tiques, tá? Síndrome de Tourette e tiques também. Ela é uma psiquiatra que atua em São Paulo. Vocês estão conseguindo ver bem essa imagem? Eu vou deixar ela um pouquinho aqui na tela para vocês printarem, tá? Esse livro dela está disponível na Amazon, tanto na versão física quanto na versão online, tá? No Kindle. Lembrando só que esse livro ele é colorido, então a gente não consegue visualizar ele no Kindle. A gente tem que baixar o aplicativo do Kindle para o celular e... dá para ver, né, gente? Legal. Quando a gente baixa ele no celular é que a gente consegue ler. Tá? Eu lembro que eu baixei, gente, no celular porque eu estava desesperada para conseguir informações. Eu não queria nem esperar o tempo de mandarem o livro para mim, de tanta angústia que eu estava passando, gente. Mas vocês me entendem, né? Então, as informações que eu vou passar agora, elas são desse livro, tá? E vocês podem conferir todas elas lá. A primeira coisa que é um mito que eu gostaria de desfazer aqui logo de cara é que os tiques são uma coisa rara, são um fenômeno raro. Ai, gente, é muito raro ter tique. Não, não é. De acordo com as informações desse livro aqui, os tiques são comuns. Mais ou menos 1% de toda a população apresenta tiques em alguma etapa da vida. Olha só, gente. Apenas os casos mais graves de tiques é que são raros, que é mais ou menos de 1 a 4 a cada 10 mil pessoas, para tiques mais
complexos, tiques mais graves. Mas os tiques simples, gente, são muito comuns. E depois que você... E o que são tiques? Vocês sabem conceituar o que seriam os tiques? Eu vou deixar aqui um conceito bem simples que eu tirei desse livro. Os tiques são movimentos curtos, repetitivos e de curta duração. Ou seja, eles são movimentos rápidos, repetitivos e de curta duração, né? E ao longo do dia você vai percebendo esses vários tiques. Outro dado interessante é que mais ou menos 20% das crianças de 0 até 12 anos, elas vão apresentar algum tipo de tique ao longo da infância. Olha só isso, gente, 20%, isso é um quinto das crianças vão apresentar. É importante dizer que para as crianças que já são diagnosticadas com autismo, a prevalência de tiques é um pouquinho maior, cerca de 25%, ou seja, um quarto das crianças autistas podem ter como sintoma também a presença de algum tipo de tique. Algo que é muito encorajador e que eu me apeguei nisso com todas as forças foi que mais ou menos 30% das pessoas que têm tiques têm uma remissão espontânea. O que quer dizer isso? Quer dizer que os tiques param naturalmente depois de um certo tempo. Então, isso, eu lembro que quando eu li isso, eu falei bem assim, a Manu vai estar nesse 30%, vai estar nesse 30%. E aí, gente, já estamos com 2 anos de sintomas e tá tudo bem. Então, é muito importante você saber disso também, que quando a pessoa é um tique temporário, ele some sozinho, sem que você precise fazer absolutamente nada. Agora eu quero te dizer o seguinte, vamos tirar uma confusão que existe. Todo tique, então, Lígia, é sinal que a pessoa tem síndrome de Tourette? O que vocês acham? Não, na verdade não. Existem inúmeras razões e é por isso que ter um profissional médico junto com você, ele vai realmente desmistificar e encontrar a real solução que você precisa. Nem todo tique é síndrome de Tourette. Na verdade, a síndrome de Tourette eu vou explicar já quais seriam as características dela. Mas antes disso eu quero explicar que existe uma diferença muito grande entre síndrome e transtorno. As síndromes de tiques, elas podem ter várias razões, podem ser prolongadas ou podem ser temporárias. Já o transtorno, o que é síndrome? Síndrome significa conjunto de sintomas, é um conjunto de sintomas. Já o transtorno, ele equivale a dizer esse conjunto de sintomas associado a um impacto muito forte na vida daquela pessoa. Ou seja, são tiques que teriam que, um transtorno de tiques seria um transtorno que eu tenho um conjunto de tiques que causam um alto impacto na vida daquela pessoa. Tem muitas pessoas, gente, que são diagnosticadas com Tourette, mas que isso não se encaixa como um transtorno. A pessoa ela não tem sintomas tão graves que atrapalhem a vida dela, que atrapalhem o aspecto cognitivo. Tá? A Tourette ela é uma doença neurológica, mas que ela não afeta o cognitivo, ela não gera atraso intelectual por si só. Então, é muito importante a gente diferenciar isso. Muitas vezes a pessoa ela tem um tique temporário que é altamente incapacitante, que atrapalha muito a vida dela e isso caracteriza um transtorno. E de outro lado, a gente pode ter uma pessoa com síndrome de Tourette que tem sintomas leves e que isso não caracteriza como um transtorno. Deixa eu só responder aqui a Paula, ela colocou uma pergunta interessante. Ela perguntou se é hereditário ou fisiológico, né? Por que eles não aparecem antes, né? Por que o gatilho foi o irmão? O que a nossa psiquiatra, que é a doutora Ana Raoni, explicou pra gente foi a síndrome de Tourette, ela tem 2 componentes. Ela tem um componente genético, isso está sendo estudado ainda, tá, gente? E ela tem um componente comportamental. Então, quando a pessoa ela já tem o componente genético ali adormecido, ele fica ali quietinho, só esperando vir o gatilho. E no caso, qualquer fator importante, qualquer fator estressante, qualquer fator que gera uma grande alteração na vida daquela criança pode funcionar como gatilho. No caso, quer fator mais forte e impactante do que a chegada de um irmão?
ainda mais para uma criança que tem 5, 6, 7 anos, quer dizer, isso afeta muito, muda muita coisa na vida dela. Então, com certeza, a chegada do irmão pode funcionar como um gatilho, como qualquer outro pode também funcionar. Uma mudança de cidade, uma mudança de escola, o falecimento de alguém próximo, separação dos pais. E são eventos da vida, né, gente? São coisas que a gente não tem como evitar. Mas eu confesso que eu pensei assim, ai meu Deus, se eu não tivesse tido esse filho agora, talvez a Manu nunca tivesse isso. Mas, gente, acaba que isso é tampar o sol com a peneira, né? Se não fosse isso, acabaria sendo outra coisa, né, no futuro. Então, agora, gente, para conceituar, então, o que seria síndrome de Tourette? É um transtorno, né, neuropsiquiátrico que provoca tiques, e não só um tique, provoca vários tiques associados. Então, você tem que ter pelo menos 2 tiques funcionando, digamos assim, 2 tiques em atividade, tá? Por um longo período, em torno de 1 ano, tá? E esses tiques, eles podem ser motores ou vocais, ou pode ser um motor e um vocal, tá? Tanto funciona tanto um quanto o outro. Quer dizer, a caracterização ela não precisa ter um tique motor e um tique vocal, não. Pode ser 2 motores, 2 vocais, um motor e um vocal. No caso da Manu, ela tem uma série de tiques vocais e uma série de tiques motores que variam ao longo do tempo, tá, gente? Olha que coisa interessante. Eles não são os mesmos. Os sintomas, eles podem ser de, por exemplo, esse tique que eu mostrei no vídeo anterior, que vocês viram, ele ficou só um tempinho e depois mudou para outro, né? Mudou para piscar o olhinho. E então isso vai mudando, tá? Eles não ficam sempre o mesmo tique, tá? E às vezes eles vão ficando cada vez mais complexos, às vezes eles ficam mais simples, tudo isso vai mudando. A Manu tem um tique tão bonitinho, gente, que eu acho muito fofo. Ela tá com um tique que a gente chama de dinheirinho. Ela faz assim, ó, com os dedinhos. Uma coisa mais fofa. Então, gente, mas quando chega essa síndrome, quando você percebe, é muito importante você perceber que o principal é o apoio que você pode ser, não o apoio que você pode dar. Você, como mãe, você pode ser. E se você é professor e está aqui ouvindo, você também tem um grande papel a exercer, tá? Nessa história dessa vida. Eu vou responder agora uma pergunta. Para quem não sabe, na semana passada, quando eu anunciei a live, eu fiz eu abri caixinha de pergunta e eu recebi algumas perguntas, tá? Eu vou responder essa primeira pergunta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo, tá? Ó, essa foi a primeira pergunta que eu respondi a minha irmã, chamando dinheiro, é isso mesmo. Exatamente. Às vezes os tiques eles vão migrando, a tendência é que eles saiam da parte superior para a parte inferior do corpo, enfim. Essa pergunta, gente, eu achei uma pergunta muito importante da gente responder. Tem cura ou a pessoa terá que conviver com os tiques, tá? Essa pergunta eu achei ela muito importante, porque a resposta quem é do direito vai entender bem isso? Depende. A resposta depende, porque depende do diagnóstico. Tem pessoas que têm uma síndrome de tiques ou transtorno de tiques transitório. E esse transtorno ele dura só um tempinho e passa. Então, por exemplo, esse período de pandemia que a gente tem vivido, com aulas suspensas, com a criança em casa, sem poder fazer o futebol, sem poder fazer a natação, o judô, enfim, todas as atividades que a criança fazia antes. Que é fator de maior estresse para a criança do que esse, gente? Mas é claro que isso vai afetar o sentimento. Ainda que a criança não consiga falar sobre isso, o sintoma ele manifesta isso, né? Manifesta uma situação de estresse. E em caso de tiques transitórios, se for uma síndrome transitória, os tiques vão ficar lá alguns meses, talvez até alguns anos e vai desaparecer, vai sumir. Por isso que para a detecção da síndrome de Tourette é importante a permanência dos sintomas por pelo menos 1 ano. É isso que os profissionais dizem, tá? Então, por isso eu digo, não adianta você correr para o neurologista, né? Não adianta, porque a permanência dos tiques é um dos fatores que são necessários para poder chegar a um diagnóstico seguro. Tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Manda um joinha. Se estiver indo muito rápido, vocês vão me falando, é porque eu quero passar o máximo de conteúdo possível, tá, para vocês. Eu comecei 5 minutos antes para a gente testar áudio, som, então eu tô aqui tentando passar de uma forma tranquila. Tá bom, né, gente, o ritmo? Então eu vou continuar desse jeito. Outra coisa que eu quero desmistificar aqui nesse nosso bate-papo, que só eu tô falando, mas eu tô acompanhando vocês aí, a síndrome de Tourette é uma síndrome misteriosa. Nossa, há muita
há muita coisa desconhecida, né? Realmente, ela é desconhecida das pessoas. Eu mesma nunca tinha ouvido falar nesse termo, gente. Até o diagnóstico da Manu, eu confesso assim que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas quem tem síndrome de Tourette aprende a ver os sintomas nas outras pessoas. A gente consegue ver quando alguém está fazendo tique, né? A gente percebe que isso é uma coisa muito comum. E, de fato, não é uma coisa tão rara assim. Eu me lembro que ano passado, quando a gente vendeu uma mesa, um conjunto de mesa que a gente tinha, a gente vendeu essa mesa e chamamos um frete, né, um caminhãozinho de frete para carregar a mesa. E chegou o dono do caminhão em um chapa. Quando ele começou a carregar a mesa, era gente muito impressionante. Bastava ele fazer algum movimento de esforço para que os tiques aparecessem. Ele começava a fungar, a assoviar, sabe, o tempo todo. E quando ele soltava a mesa, colocava o peso no chão, ele parava de fazer. E quando ele pegava o peso, ele fazia de novo. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, você percebeu? Ele faz muito tique. E aí o meu marido falou assim, Lígia, quase que eu falei para ele, amigo, procura, isso aí pode ser síndrome de Tourette. Eu falei, amor, por que você não falou? Quem sabe ele tá lá, gente. O Francisco foi diagnosticado aos 36 anos de idade. Quando a gente foi consultar a Manu na psiquiatra, ele fez uma consulta junto com ela e os dois foram diagnosticados ao mesmo tempo. Então eu falei para ele, poxa, mas você podia ter, né, trazido informação ali para a vida da pessoa. Ele falou, Lígia, mas eu fiquei sem jeito, não tenho coragem de falar, não conhecia ele, não tinha como eu falar. E foi muito interessante, né, a gente perceber. Geralmente, as pessoas não sabem, né, e há muito desconhecimento. Então, às vezes não é tanto um mistério, mas um desconhecimento, né. Isso era uma coisa que eu queria que a gente tocasse nesse assunto de uma vez por todas, né. Geralmente a família resiste muito a perceber os sintomas, gente, resiste muito. Então a gente gasta um tempinho aí até que a família absorva isso. Por que eu estou dizendo isso? Geralmente quando a gente começa a perceber os sintomas, não sei se isso acontece com você, você começa a falar, nossa, fulano está fazendo tique. Aí você conversa com a tua irmã, com a tua mãe e as pessoas dizem assim, ai, para com isso. Larga a mão de loucura, fica aí caçando sintoma na criança. A criança tá bem, tá saudável, tá na escola, tá tudo. Mas, gente, isso já aconteceu com você? Mas o fato de ter tique não quer dizer necessariamente ter um problema. O tique é uma característica, gente. Então, assim, é uma coisa que pode ser transitória, como pode ser perene, mas é uma característica. Qual que é o problema da gente reconhecer isso? Mas existe, né, gente? Existe um tabu em cima disso, que quando a gente fala... A minha mãe mesmo foi a primeira. Não, mamãe tá aí, não sei se mamãe tá aqui na live. Eu tô falando verdade, hein, mãe? Manda o joia aí, né? Pra confirmar pro pessoal que eu tô dizendo a verdade. Quando eu comentei com ela, falei assim, mamãe, olha aqui, mano, que eu tô fazendo tique. Mamãe falou, para, Lígia, pelo amor de Deus, você fica inventando doença pra menina. E eu falei assim, então tá. Manu foi dormir na casa dela um dia, não era pandemia, né, gente? Manu dormia na casa da vovó. Quando foi no outro dia, mamãe chegou. Lígia, achei um livro, meu Deus do céu, andei pesquisando, Lígia, leva lá no médico, corre, tá? Foi aquele desespero, quer dizer, para alguém que estava assim, achando que não tinha problema nenhum, ela simplesmente percebeu, né, e falou. Então, assim, foi muito bom, assim, ela perceber essa mudança, né, na reação dela. E se você tem dúvida de quais os tiques são, podem estar acontecendo, olha lá, a mamãe confirmou, tá vendo? Verdade verdadeira aqui. Eu vou colocar aqui na tela para vocês os principais sintomas. Eu não sei se vai dar para ler, gente. Eu printei essa telinha, mas eu acho que ficou muito pequeno, né? Acho que ficou pequeno demais. Essa telinha é do livro que eu citei, que está até aqui embaixo, ó, tiques, cacoetes e síndrome de Tourette. Nesse livro tem essa página, gente, que descreve vários sintomas. Isso aí é para acalentar nosso coração, para dizer, então existe um tique que é assim. Porque quando eu falo tique, tem gente que não relaciona, não sabe qual o tipo, né? Então é importante você dar uma olhadinha, porque aqui você pode identificar. Quem quiser printar essa tela, eu vou deixar ela aqui um pouquinho, tá? Não sei se tá... ficou muito pequeno, né? Bom, mas isso aqui, de qualquer forma, tem naquele livro, tá? Que eu citei. Como ficou muito pequenininho, né? Não vai dar para ler, deixa eu voltar aqui.
Essa aí não deu pra gente ler, mas é importante só para vocês saberem que existe até uma lista. Os tiques, eles são até elencados, né? É possível a gente saber se aquilo é um comportamento de tique. Porque tem muita gente que fala, ai, eu passo muito a mão no cabelo. Às vezes é um tique, às vezes não é, né? Então é muito importante avaliar com um profissional médico, tá? E qual que é a reação principal, gente? Aqui, ó, a Luciana tá falando que eles usam homeopatia, que eu uso também, tá, gente? Eu amo, eu sou super a fada das coisas naturebas e tal, e isso é muito a minha cara, tá? Eu adoro, e a Manuela usa, usa florais, tá? Então isso aí eu sinto que ajuda muito a gente. E eu também uso, tá? Não só ela, não. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a tua reação quando você percebeu os tiques? Qual que é a reação da maior parte das pessoas quando a criança começa a apresentar tique? Se você quiser anotar aqui embaixo, né, pode colocar, pode abrir o coração. A minha reação instintiva, quando a Manu começou a fazer tique, era pedir para ela explicar o que estava acontecendo. Eu fiquei tão chocada, que eu falava para ela assim, Manu, o que é isso que você está fazendo com o pescoço? Eu perguntava para ela, o que é isso? Você está fazendo assim, ó? Ela falava assim, isso o quê? Hã? Ela nem sacava que ela estava fazendo nenhum tique, era eu que percebia. E aí, mas na verdade eu perguntava para ela, mas o que eu queria mesmo era que ela parasse de fazer aquilo, né? A real oficial, gente, aqui eu oculto a verdade. A verdade é que eu queria que ela parasse imediatamente com os tiques. E ela não percebia. Quando eu perguntava para ela, ela só falava para mim assim, mãe, meu olho tá doendo. Eu falo, e eu já sabia que ela estava reclamando que o olho estava doendo, porque ela estava apertando muito o olho para fazer o tique. Olha que coisa, né? Era uma coisa que era natural, estava acontecendo ali e que ela não percebia, ela só percebia o resultado daquilo, tá? Agora, eu percebo muito relatos de mães que conversam comigo e falam assim, olha, meu filho fica muito incomodado com o tique, ele fica muito incomodado. Gente, eu quero fazer uma pergunta sincera, prepara, minha pergunta vai ser assim, olha, quero atingir o coração. Será que o seu filho mesmo que se incomoda com os tiques ou é você que se incomoda com os tiques? Porque eu vou ser bem sincera, eu me incomodava muito com os tiques. E eu perguntava o que ela estava fazendo como uma forma de dizer, eu quero que você pare com isso. Agora deixa eu já te dar a real. A real é que até os 10 anos de idade, as crianças não percebem que estão fazendo tiques. Elas não conseguem pressentir, elas não conseguem sacar. Isso é como um espirro para ela. É uma coisa que acontece e já acabou, entendeu? Então não adianta. Então, se de toda essa live, se de toda essa hora de conversa que a gente está tendo aqui, você sair daqui só com essa informação, para mim já valeu tudo. Que não adianta pedir para parar. Até os 10 anos a criança nem percebe. É um estímulo incontrolável, tá? Incontrolável. Então, assim, é muito importante você ser apoio e você não corrigir, porque não adianta nada. Inclusive, pode ter um efeito contrário, pode ter o efeito de aumentar, tá? Os tiques. Eu vi que passou uma pergunta aqui, eu já perdi, mas essa pergunta, ela repete essa outra pergunta que eu recebi na nossa caixinha de pergunta. Olha só, o Francisco está contribuindo aqui, gente, dizendo que ele não percebia, ele só percebia quando mandavam parar. E olha que interessante, agora deixa eu voltar, que esse assunto ficou bom. É muito importante, gente, que você perceba por que é importante você não corrigir, não fazer nada. Você fala, mas então eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer um monte de coisa que eu já vou contar para você o que você vai fazer. Primeiro eu gosto de dizer o que você não vai fazer, tá? Não vai corrigir. Primeiro, porque não adianta nada. Como eu expliquei, o tique é como um espirro. Tem como você falar para alguém, não espirra? Então não adianta você falar, para de fazer esse barulho, ou para de mexer a mão, ou para de fazer o tique, né, que seu filho tem. Não tem como, é incontrolável, é uma coisa incontrolável. Então, não adianta nada. Agora, é muito importante o seu apoio. Outra razão para você não fazer isso, primeiro que ele não consegue parar, e depois que ele começa a perceber que você acha isso negativo. Olha só, até um bebê a gente consegue saber quando a mãe está mal. Então é claro que uma criança de 5 anos, 4 anos, 7 anos, ela vai entender
com aquele seu pedido que o que ela faz é indesejado, que o que ela faz te desagrada, que o que ela faz deixa você triste, de alguma forma deixa você preocupada. Então, só por isso, gente, já vale a pena. Ai, gente, eu até arrepio quando eu falo isso, até arrepio. Então, é mais uma coisa para te dizer, não faça, não adianta. Segura a tua onda aí, quando você pensar, olha, vai tomar um ar, toma um chá, faz igual eu, ó. Toma um chá, mas não repreenda, não reprima. E com isso, gente, eu tô falando tudo, tá? Não bater, não brigar, não tudo, tá? E essa pergunta aqui, eu preciso dar sequência aqui nela. A pessoa me perguntou assim, se eu acho que deve ser feita a medicação para inibir os tiques em crianças de 5 anos. Gente, essa pergunta é fenomenal e eu vou responder ela aqui. Eu acredito que existem 2 tipos de situações. Existem aquelas situações de tiques leves, tá? Esse tique levinho que não afeta a vida da criança, que não atrapalha o cognitivo, que não atrapalha a criança de desenvolver suas atividades normais. Essa situação é aquela situação que eu expliquei lá no comecinho da live, de tiques, de talvez uma síndrome de Tourette ou uma síndrome transitória, tanto faz, que vai passar sozinha. E mesmo se ela não passar sozinha, ela não impacta a vida da criança, ou seja, ela não se qualifica como um transtorno. Se ela não se qualifica como um transtorno, a gente pode fazer uma série de atividades antes da gente pensar em medicação. Por que você daria medicação contra tiques se aqueles tiques não afetam? Seria só para que você não visse, para que as pessoas não vissem aqueles tiques. Mas a medicação anti-tiques, ela tem efeitos colaterais, é muito importante ter isso em mente. Então, geralmente compensa você tomar medicação de tiques quando o benefício vai superar aquele prejuízo que a criança pode ter ao ser medicada, tá certo? Agora, existem casos de crianças que o tique causa risco para a criança, né? Como esse tique do pescoço que vocês viram a Manu fazendo. Se esse tique permanecesse por um longo tempo, esse tique poderia causar até mesmo algum dano na cervical. Então, seria importante sim parar usar a medicação. E existe inclusive cirurgia para aqueles casos mais graves em que a criança se coloca em risco ou em situações em que a criança, o impacto dos tiques na vida dela é gigantesco. Existem casos gravíssimos de tiques que são tratados por profissionais do mais alto nível e aqui no Brasil existe inclusive, além da medicação, várias outras soluções terapêuticas, existe também até uma cirurgia, tá? Que pode minimizar, né, os tiques, tá? Lembrando que são coisas assim bem específicas médicas e que eu aqui estou dando meu depoimento como mãe, tá? Como mãe. Então, essa pergunta, eu diria isso, tá? E lembrando sempre que essa decisão de tratamento ela é feita em conjunto, a família e a parte médica, tá? A equipe médica. Eu falei equipe porque tem psicólogo envolvido, tem psiquiatra, pode ter um neuro, pode ter TO, tá? Terapeuta ocupacional. Então, assim, todos esses profissionais junto com a família, junto com o interesse. Então é por isso que eu quero aqui esclarecer o coração das mães, eu quero falar com as mães, para que você não seja levada só por uma opinião médica, mas para que você avalie enquanto mãe. Ninguém melhor do que você para conhecer o seu filho, para saber se a vida dele está sendo impactada ou não, separando claramente o que é o seu desejo, a sua expectativa e o que realmente afeta a criança. Se pergunta aí no seu coração, tá? Bom, gente, agora eu vou dividir com você aqui o que a Alice me perguntou, como ajudar, como a gente pode ajudar. Bom, eu vou contar para vocês o que a gente faz aqui em casa, tá? Lembrando que existem várias alternativas, né? O que eu faço aqui em casa, eu já vou entregar de cara. São 2 coisas principais para nós, que é o nosso princípio que a gente baseou aqui em casa. Como eu falei antes, né, lá no começo, quando eu era mãe de filha única, né, mãe de primeira viagem, eu era muito certinha com horário, com tudo. Aí, hora de comer, hora de dormir, hora de brincar. Na hora que veio a Tourette na nossa vida, gente, eu mandei a PQP, todas essas regrinhas, e lá. Eu sempre gostei de educação positiva, disciplina positiva, empatia na educação das crianças, comunicação não violenta, sempre adorei essas coisas. Mas, gente, quando o diagnóstico veio, essas coisas deixaram de ser só coisas legais que eu gosto, passaram a ser uma necessidade na nossa vida, uma necessidade, um imperativo. E de tanto ler e estudar essas coisas,
Qual que é a conclusão que eu cheguei? Que existe um combo vencedor que a gente pode aplicar em casa. E esse combo é baixo estresse e alta conexão. A gente tem que prover para os nossos filhos um ambiente de baixo estresse. E ao mesmo tempo a gente tem que fornecer com ele, nós com ele, alta conexão. Como que seria, o que eu acho que pode minimizar o estresse na casa? Não é uma casa que todo mundo tem que falar baixinho e ser muito fino. Não é isso que eu estou falando. Baixo estresse é você, primeiro, ajustar as suas expectativas, ou seja, você confessar para você mesma, poxa, eu não queria que isso estivesse acontecendo comigo e isso está acontecendo. É importante você dizer isso para você mesma, para você tirar essa carga da criança, você colocar, eu estou me sentindo assim. Isso é muito importante. E você ajustar a sua expectativa. Lembrando que não adianta você colocar para ele assim, quando eu tinha sua idade eu não era assim, quando eu tinha sua idade eu não falava isso, eu não fazia aquilo, eu já podia... Gente, outra realidade do diagnóstico de síndrome de Tourette é que 50% das crianças elas vêm com uma outra comorbidade, como TOC, como TDAH. E isso muda toda a nossa visão, muda toda a nossa expectativa em relação ao filho. Então é muito importante que o TIC ele pode estar apontando para você outras coisas que você pode se atentar. Então é muito importante você ajustar suas expectativas, esquecer aquela criança que você foi, que o seu esposo foi, entendeu? Não interessa. Você tem uma criança real que precisa da sua atenção. E quanto mais cedo você ajustar a sua expectativa, mais a sua casa vai ser um ambiente com baixo nível de estresse, porque vai ser um baixo nível de cobrança que você vai colocar em cima dessa criança. Isso é muito importante. Outra coisa que contribui para o baixo estresse, sabe o que é? É você observar. Em vez de você agir, a gente tem a tendência, né? Estou com um problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir, eu tenho que procurar um terapeuta, eu tenho que procurar... Não. Primeira coisa que você vai fazer é observar. Não adianta você sair correndo igual doida. Leva não onde, leva não sei não onde. Você vai acrescentando pessoas muito rápido. Vai ter um momento em que você vai levando para cada profissional e cada pecinha vai se ajustando. Mas você concorda comigo que se você coloca meia dúzia de profissionais na sua família de uma hora para outra, se a coisa der certo, se a coisa fluir, você não vai nem saber o que deu certo? De tanta gente que você foi colocando. Você não sabe se é a terapia, se é a natação, se é o período de conexão, se é a rotina que você mudou, você não vai nem saber. Então, você vai aos pouquinhos, observando e fazendo pequenos ajustes diários, tá? Para perceber as mudanças, para perceber as melhores, tá? Outra coisa, você é especialista no seu filho, né? O que um profissional que você contrata pode dizer que você já não pode sacar só de observar o seu filho, né? Então, é muito importante que você tenha isso claro para você, né? Que você é especialista no seu filho. O médico pode ser especialista na Tourette, no TIC, no TOC, no TDAH, no que for, mas especialista em filho seu, só você. Então é muito importante você dar ouvido. Isso minimiza também o nosso estresse, a nossa angústia interna, tá? Se você sentir que precisa de ajuda, gente, às vezes é melhor um psicólogo pra gente do que pra criança. Deixa o psicólogo pra criança para um momento 2. Coloca, se você sentir que tá pesado, tá puxado, tá arranhando, então você deixa pra você. E eu falei então do primeiro elemento, né? O combo vencedor. Então o combo vencedor é baixo estresse e outra parte importante do combo é a autoconexão. É você realmente se conectar com o seu filho. É você fazer atividades, levar ele para fazer atividades. É você organizar o sono dele, você organizar, não deixar a criança eletrônico, o sono. Gente, isso daí, para a criança que é sensível, isso claro que afeta a qualidade do sono, isso afeta o estresse. Então é muito importante colocar a criança para dormir o mais cedo possível, levar a criança para fazer exercício ao ar livre. Gente, isso é tão importante, isso é fundamental. Ter uma rotina, comer no mesmo horário, né? Então é muito importante você ter isso em mente, tá? Que para aumentar a conexão, aumentar o seu envolvimento, você tem que coordenar uma rotina e você participar dessa rotina, estar presente para ser um elo junto com o seu filho, né? Outra coisa que também pode te ajudar a se conectar mais é você sempre se lembrar que é a mesma criança. O seu filho é a mesma criança, só mudou um detalhe. Se você não leu o texto que eu postei hoje, corre lá no meu perfil e leia. Eu postei um texto
hoje, né, dia 17 de julho, que exatamente para dizer isso, para dizer que o seu filho, as características que ele tinha antes, é muito importante que você perceba que elas continuam lá. Só entrou uma nova, que são os tiques, que não estava lá antes. Mas, no geral, é a mesma coisa. Outra coisa que a gente faz é ensinar aos pouquinhos, na linguagem que a criança entende, o que ela tem, para que ela mesma possa explicar para as outras crianças. Para quem não viu, a Manu, ela tem um Insta, @manu.cantora, e lá ela gravou um vídeo explicando, gente, o que é síndrome de Tourette. Meu Deus, eu quase morri na hora que ela fez esse vídeo. Ela fez sozinha, eu juro pra você, eu juro. Quem vê pensa assim, ele já foi lá, organizou. Não, ela sentou, escreveu todo o roteiro do vídeo e ela gravou sozinha. Eu só vi o resultado final e coloquei uma capinha e coloquei no Insta dela. E é muito importante que a criança saiba o que ela tem, que isso seja um assunto na casa. E isso, gente, cria uma conexão entre vocês e elimina o estresse de uma forma fantástica. Isso vale muito a pena você falar. E lembrando que você é o elo, né? É o apoio principal. E esse combo, baixo estresse e alta conexão, vai com certeza te ajudar. Lígia, vai eliminar o tique do meu filho? Sinto informar. Não. Você tem que ser bem sincera. Mas isso pode melhorar a qualidade da relação de vocês. E isso em si é muito poderoso. É muito poderoso. Na escola, gente, eu recomendo, inclusive, que você explique, tá? Antes, isso ajudou muito a gente, explicar para os professores, explicar. Eu sei que você pode estar pensando assim, gente, mas aí eles vão estigmatizar, eles vão separar, vão tratar minha filha como alguém diferente. Gente, vamos ser adultos aqui, né? Pelo amor de Deus. Né? E para o bem da criança é muito importante que o professor saiba reconhecer e saiba intervir, para que possa evitar situações de bullying que possam causar prejuízos maiores. Né? Então, isso é importante. Outra pergunta que eu recebi, gente, é essa aqui, ó. Como se comportar os pais diante dos tiques da criança quando ela o faz em outros ambientes? Essa pergunta, gente, é muito importante. Ela é muito importante, porque o que ela traz, essa pergunta? Ela traz aquela situação de conexão, né? Porque o que a gente faz, gente, quando o nosso filho faz tique em qualquer outro lugar? O que você acha que a gente deveria fazer? Hein? A gente explica, né? Se alguém está vendo aquele tique e está fazendo alguma gracinha, você explica. Você fala assim, então, sabe isso que você falou e fez a piadinha? É um tique, a gente está investigando ainda, a gente não sabe bem o que causa, mas a gente está investigando. Então, se você puder baixar a bolinha, vai ser massa, entendeu? Faça isso, ensine, eduque, seja um elemento que vai passando esse conhecimento. Tá? Mas o que é? Não, você não precisa ter a resposta pronta agora. Você precisa saber do sintoma e explicar que é um sintoma e explicar que você está buscando falar sobre isso, buscando esclarecer. Porque para a gente não estigmatizar, é preciso a gente falar. Quando o tique ele é um segredinho muito bem guardado, a gente só está reforçando o estigma. Ele não ajuda em nada, você esconder, não ajuda em nada. Ser um segredinho, ser uma coisa que a gente faz de conta que não está vendo e vai acontecendo e tal, isso não ajuda em nada, isso não resolve nada e não contribui para que a gente elimine o estigma em torno dos tiques. Já são um sintoma forte, né? Então é muito importante que a gente saiba falar com naturalidade, até porque é como se o seu filho fosse genioso ou tivesse uma opinião forte, né? Quando alguém comenta assim, nossa, mas ele tem uma opinião forte, você fala assim, tem um gênio forte, meu filho tem um gênio forte. É a mesma coisa. O que é isso que ele está fazendo? É o tique, é um tique que ele faz, assim, assado. Então, assim, é muito importante tratar com naturalidade. Isso, gente, a gente anda quilômetros quando a gente faz isso, tá?